Olá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar aqui. Enquanto o pessoal vai conectando, o nosso time vai admitindo aqui, mas para honrar o tempo aí do pessoal que já conectou no horário, primeiramente agradecer a presença de vocês. É sempre um prazer estar essas manhãs aqui com um público bem interessado no assunto tecnologia, ainda mais em segurança, quando a gente fala de Nutanix, né? E hoje, no nosso webinar, né, voltado à segurança com o portfólio da Nutanix, a gente está com a presença ilustre aí do nosso mestre Leimar. Leimar, se quiser se apresentar aí, fica à vontade. Dá um oi Opa, pro pessoal. fala pessoal, bom dia. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho como pré-venda na Nutanix, né? Atuo em alguns territórios específicos, interior de São Paulo, sul do Brasil. Já atendi outros clientes também. Então, acho que hoje a ideia aqui desse webinar é falar um pouquinho de segurança, né? Onde que a Nutanix consegue ajudar os clientes a ter um ambiente mais seguro, que eu acho que está na pauta de qualquer gestor hoje de TI, né? Perfeito, Leimar. E é legal que a gente saia um pouco do básico, né? Porque ao longo dessa trajetória, sempre falando ali de hiperconvergência, nuvem privada, e muitos clientes questionam a gente, poxa, mas a Nutanix ela consegue, dentro do seu portfólio, incorporar uma camada de segurança para toda essa infraestrutura? Então, a resposta é sim, né? A gente vai ter bastante novidade. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu vou passar aqui brevemente um pouquinho sobre a Populous. A gente nota que tem bastante cliente novo, que não conhece o nosso trabalho. Até esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Gabriel, faço parte do time de pré-vendas aqui da Populous. E a ideia é mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? O que que a gente tem levado para o mercado e para vocês sempre acompanhar nossas redes sociais, que sempre vai ter conteúdos como esse, webinars, bootcamps práticos, programas de capacitação. Então, a gente sempre está olhando para a inovação e capacitação dos nossos clientes. Então, falando um pouco da Populous, né, eu vou passar brevemente aqui uma apresentação do que a gente faz e o que a gente atua. E eu queria pedir a todos que forem conectando aí para sempre deixar o microfone no mudo. Qualquer pergunta, qualquer interação que vocês tiverem, pode mandar aqui no chat, eu vou estar acompanhando junto com o Leimar. Se for o caso, a gente separa um minutinho para o final para responder todas elas, e dependendo da pergunta, a gente já responde ali na hora, durante a apresentação, tá? Então, deixe os microfones no mudo e as dúvidas podem interagir aqui no chat. Para quem não conhece a Populous, né, é uma breve apresentação, falando um pouquinho do nosso portfólio. A Populous atua hoje no segmento de tecnologia, com pilares muito estratégicos quando a gente olha para o mercado, né? Quando a gente olha para a estratégia de infraestrutura, de nuvem privada, estratégia de segurança, proteção, backup. Então, hoje o nosso portfólio consegue atingir todas essas vertentes. Então, eu vou começar falando um pouquinho aqui da nossa parceria com a Citrix, né? A Citrix é um dos nossos parceiros super estratégicos para toda a demanda e entrega de aplicações virtualizadas, de VDI, de espaço de trabalho digital. Nós somos hoje o parceiro Platinum da Citrix, um dos maiores parceiros aí da América Latina, e quando a gente tange essa necessidade do mercado para entrega de aplicações de mobilidade, de trabalho remoto, a gente conta com a Citrix para atender toda essa estratégia. A Nutanix, né, um dos nossos principais parceiros também, a gente tem um nível de parceria Cloud Champion com a Nutanix. Fomos responsáveis aí no ano retrasado por um dos maiores projetos aí da Nutanix no Brasil. E para toda a estratégia de nuvem privada, de nuvem híbrida, a gente conta com as soluções da Nutanix para entregar todo esse valor agregado na necessidade dos nossos clientes, né? Então, a gente tem um portfólio gigantesco junto com a Nutanix. Hoje, a gente vai focar em um produto específico, que é o Flow, né? Mas a Nutanix tem uma gama ali de produtos que a gente vai aterrissando ao longo desses programas de webinars e bootcamps. A Akamai é o nosso parceiro
para segurança, né? Quando a gente fala de segurança e performance web, em todo o conceito ali de CDNs, né? Para proteger o seu website, entregar ali uma proteção contra ataques DDoS, ou até mesmo uma camada de performance para os seus clientes finais, né? Seja para um portal, seja para o seu e-commerce, a gente conta com a Akamai para essa estratégia. A Microsoft é o nosso parceiro muito voltado à estratégia de nuvem, né? De computação em nuvem e Office 365. Então a gente conta com a Microsoft. A Control Up é uma parceria super estratégica que a gente iniciou no final do ano passado. A Control Up está vindo forte aqui para o Brasil e a gente aderiu essa solução para toda a nossa estratégia de monitoramento e visão avançada de toda a infraestrutura dos nossos clientes. Então, quando a gente fala em uma visão centralizada de toda a infraestrutura, da experiência dos usuários que estão trabalhando no modelo remoto ou até mesmo dentro da empresa, com a Control Up a gente consegue ter uma visão unificada e uma estratégia assertiva para ter toda uma melhoria embarcada nesse modelo. A Veritas é o nosso parceiro para a estratégia de backup e longa retenção, né? Então, toda demanda ali de backup para o seu ambiente on-premises ou demandas para realizar backup em nuvem, a gente conta com a Veritas dentro do nosso portfólio. E por fim, não menos importante, a SentinelOne é uma parceria recente, né? A gente iniciou essa parceria em 2022 com a SentinelOne para toda a estratégia de segurança para endpoints. A gente está levando muito forte, né, o conceito de antivírus da nova geração, né, com o SentinelOne, falando bastante de EDR, XDR. Então, a SentinelOne hoje compõe o nosso portfólio para entrega de segurança de endpoints. Então, esse é um pouquinho do nosso portfólio, pessoal, de produtos que a gente atua no mercado e estamos à disposição aí, qualquer necessidade que vocês venham a ter aí no futuro, contem com a gente. A gente tem um time aí dedicado de pré-vendas, consultoria, suporte para entender a sua necessidade e avançar aí com inovação dentro da sua empresa. E falando agora um pouco dos produtos Populus, né? Aqui são os nossos parceiros, mas dentro da vertente Populus a gente também tem alguns produtos. Uma delas é o nosso serviço de consultoria. Eu gosto de falar que a gente atende os nossos clientes num ciclo de 360 graus. A gente entende a necessidade de negócio, a gente arquiteta o projeto, a gente entrega com consultoria a construção desse ambiente do 0 ao 100. Então, a gente tem um time de consultores certificados para cada uma dessas soluções que eu apresentei anteriormente, profissionais com nível máximo ali de expertise com Nutanix, com Veritas, com Citrix. Além desse time de consultoria, né, para implementação, a gente tem um time de suporte para suportar esse ambiente e essas tecnologias no modelo 24/7. Então, a gente hoje tem uma operação ali de 24/7, atendendo os nossos clientes com qualquer necessidade de suporte para essas tecnologias e fazendo todo um trabalho proativo, né, para manter o ambiente o mais operacional possível. E também, né, temos o NOC de monitoramento, que também funciona no modelo 24/7 para todas essas soluções. E até trazendo um spoiler, né? Isso daqui é uma foto real do nosso novo escritório que está sendo finalizado ali. Acredito que em 2, 3 meses a gente migre nossa operação para esse novo escritório. E aqui é um pouquinho da foto do nosso NOC de monitoramento, né? No modelo 24/7, onde a gente vai ter visões avançadas e vai conseguir entregar um valor de negócio para os nossos clientes, para entregar toda a continuidade de negócio, entregar toda a operação consistente da sua infraestrutura e garantir a experiência dos usuários trabalhando de qualquer lugar, né? Então a gente fecha esse ciclo, né, esse silo de atendimento Populus, onde além de fazer a venda dos produtos, a gente consegue implementar do 0 ao 100, fazer todo o processo de passagem de conhecimento, treinamento, suporte e também no monitoramento 24/7 com a nossa estrutura de NOC, tá? Isso é um pouquinho da gente, pessoal. Agora eu vou passar a bola para o nosso mestre Leimar, né? A gente vai fazendo aqui um bate-bola da apresentação técnica, a gente vai ter um demo no final e espero que vocês aproveitem bastante aí o conteúdo. Leimar, é com você, meu querido. Vamos lá.
Bom, pessoal, eu acho que o foco hoje vai ser segurança, né? A gente, para quem conhece um pouco da Nutanix, sabe que a gente consegue atuar em várias vertentes do mercado, né? A partir de automação muito forte, a partir de consolidação de serviços de storage. E a ideia hoje é falar, né, de segurança, né? Como que a gente consegue entregar hoje um ambiente mais seguro para os nossos clientes, né? Eu gosto de começar falando um pouquinho de como está o mercado, né? E eu tenho a sorte hoje de não precisar falar muito do mercado de segurança, né? A gente sabe que cada vez mais a gente está vendo vários clientes, várias empresas sofrerem ataques, terem problemas de segurança, e a gente consegue listar aqui, eu não diria os motivos, né? Mas o que acaba levando uma empresa a ter um ambiente mais vulnerável, né? A gente vê aí o primeiro. Isso foi um estudo da Nutanix, é muito interessante. Depois a gente pode até compartilhar um link, ele está aberto no site da Nutanix, é bem completo, né? Eu peguei aqui, eu pensei aqui algumas informações que são importantes, né? Por exemplo, a gente encontra muito hoje no mercado os clientes que têm vários vendors, né? Então, obviamente, quando você tem diversos fornecedores dentro da empresa, fazer gestão disso se torna complicado, né? Você tem vários painéis de operação, você tem que manter atualizado uma grande quantidade de fornecedores, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que o dia a dia de gestão desse ambiente fica muito mais complexo, né? A gente tem grande maior parte dos clientes também adotando a nuvem como uma plataforma de serviços, né? Então, hoje é muito comum a gente encontrar clientes que já têm um conceito de multi-cloud, né? Então, aquela preocupação de não ficar focado num único fornecedor de nuvem pública, fazendo com que a empresa distribua os serviços em mais de um provedor de nuvem, acaba se tornando também um dos fatores que acaba colocando a segurança em risco, né? Assim como de um lado você tem uma grande quantidade de serviços e de provedores dentro de casa, no on-premises, o mesmo risco você tem quando você precisa fazer a gestão de vários painéis da nuvem pública, né? E a dificuldade é que cada fornecedor tem uma abordagem, né? Então, cada empresa, cada fornecedor, seja de uma infraestrutura on-premises ou de nuvem pública, ele vai ter uma abordagem de segurança, ele vai pedir para aquele cliente que está utilizando os serviços adote uma metodologia específica, e a gente sabe que é complicado isso, né? Poxa, para eu atualizar e manter um ambiente atualizado e seguro desse fornecedor, eu tenho que seguir essas regras. Desse outro serviço que a minha empresa consome, eu tenho outras regras para manter ele atualizado, né? Ou seja, quanto mais serviços você consome, mais produtos você tem, mais complexo fica a operação, né? E por último, né, a gente está vendo também no mercado que existem vários componentes que podem ser suscetíveis à falha, né? Vocês estão vendo aqui na parte de baixo do slide que eu trouxe alguns números bem impressionantes, né? Quando a gente olha aqui da esquerda para a direita, né, 78% das organizações foram vítimas de um ou mais cyberataques, né? Isso no estudo do último ano, né? 81% das organizações trabalham com dois ou mais fornecedores de nuvem. De novo, isso está virando padrão, né? As empresas hoje estão preocupadas em evitar o lock-in, né? Um outro dado bem interessante, 45% de aumento de violação de dados foram reportadas quando a gente compara o último ano com esse ano, né? Se você olhar na prática, a gente acaba tendo aí um aumento de 50% ano a ano de violações de segurança, né? E isso é extremamente danoso para a empresa. Danoso o quanto, né? Em média, 3,86 milhões de dólares são gerados, né? A empresa precisa custear por causa desses eventos de violação de dados, né? Bom, fazendo esse plano de fundo, vamos dar uma olhadinha aonde que a Nutanix consegue ajudar, né? Eu vou focar aqui em clientes que possuem um perfil de consumo de nuvem híbrida, mas vocês vão ver que vários conceitos desse daqui vão poder ser adotados para clientes hoje que estão 100% na nuvem. Vocês vão ver que a Nutanix hoje tem serviços para poder atender os clientes que têm necessidades para rodar serviços dentro de casa e também na nuvem pública, né? Bom, a gente tem aí o indivíduo que tenta invadir a empresa, né? E por onde que ele vai, né? Normalmente a primeira ação dele é acessar a plataforma
o teu painel de gestão, o teu console de gestão, né? E a gente vai ver como que a Nutanix consegue ajudar a manter o ambiente Nutanix seguro, né? Então, hoje, quando a empresa sofre um ataque, ela pode sofrer esse ataque de várias formas, né? Uma das formas que ela pode sofrer o ataque é onde o atacante tem acesso ao painel de gestão, né? Então, eu vou mostrar mais para frente como que a gente pode eliminar esse risco, né? Um outro forma de ataque é o atacante ir direto nos dados, né? Ou seja, ele faz o bypass do console de gestão e tem o acesso dos dados diretamente no armazenamento do cliente, né? No Nutanix também tem vários componentes, várias tecnologias que vão ajudar a reduzir esse risco também, né? E a terceira via de ataque mais comum é através dos serviços das aplicações, né? Das máquinas virtuais, das instâncias, onde o atacante ele vai acessar o ambiente através dessa aplicação desse serviço que está vulnerável. E como vocês estão vendo aqui nessa linha pontilhada, né, uma vez dentro desse serviço, dessa aplicação, ele acaba tendo acesso interno a outros serviços mais vitais da empresa, né? Então, vocês vão ver também como que a gente ajuda a reduzir esse risco, né? Como o Gabriel comentou, né, vou mostrar bastante do Flow, que é o nosso serviço de microsegmentação, que vai te ajudar a ter essa proteção leste-oeste, essa proteção dentro do ambiente Nutanix. E, obviamente, né, a gente tem no portfólio da Nutanix uma grande quantidade de serviços para oferecer para os clientes, né? Desde a parte de gestão de banco de dados, a parte de VDI. Então, eu concordo que fica muito difícil a gente entender, poxa, por onde que eu posso começar a trancar o meu ambiente, deixar ele mais seguro, né? E a ideia de hoje, né, desse webinar, é comentar justamente isso, né? A Nutanix, a gente gosta de separar esse conceito de segurança em três principais pilares, né? O primeiro pilar é da prevenção, ou seja, o que eu posso utilizar de recurso da Nutanix para prevenir qualquer brecha de segurança, prevenir um evento de vazamento de dados. O segundo pilar é o pilar da detecção, né? Beleza, eu sofri um ataque, né? O que eu posso fazer, o que eu tenho à disposição para detectar esse vazamento ou essa invasão, por exemplo, né? Então, a Nutanix também tem vários serviços e tecnologias embarcadas na solução que vão ajudar o cliente a detectar comportamentos anormais do ambiente, né? E, por último, quando tudo dá errado, né? Poxa, eu sofri um ataque, eu tive um ambiente criptografado, vazamento de dados, dados excluídos, né? Como que eu posso me recuperar desse evento, né? Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem vários serviços e, obviamente, nessa uma hora que a gente vai ter aqui de webinar, vai ficar difícil falar de todos eles com propriedade, né? Então, eu vou escolher aqui alguns que fazem mais sentido, vou passar por todos eles aqui de uma forma mais rápida, só que eu acho que o segredo, o foco está aqui na microsegmentação do Nutanix, né? Onde a gente vai ajudar na prevenção dessas invasões, né? E ajudar na detecção também, né? Então, vocês viram ali que um dos 3 pontos de acesso dos atacantes é acessar um serviço, uma aplicação, e dessa aplicação navegar lateralmente e acessar outros serviços mais vitais da empresa. Bom, quando a gente olha para a hiperconvergência, a gente já tem uma vantagem no DNA da hiperconvergência, que é a facilidade da operação do ambiente, né? O conceito da hiperconvergência, que já tem mais de 10 anos, ele surgiu justamente para simplificar essa infraestrutura, consolidar os serviços, consolidar a operação do ambiente. Com isso, eu já tenho uma grande vantagem na segurança. Eu não tenho vários painéis que eu preciso para operar o ambiente, né? Então, eu tenho um único painel de gestão do Nutanix, que vocês vão ver agora na demonstração, e desse painel eu tenho acesso a todos os serviços, né? Ou seja, eu preciso só cuidar de uma porta de entrada do meu console de gestão, né? Eu mantendo aquela porta segura, eu estou tornando todo o ambiente de gestão, a console de operação do Nutanix segura. Diferente quando você tem um painel para storage, um painel para redes, um painel para hypervisor e assim por diante, né? Vocês vão ver que a gente tem vários serviços de storage consolidados, né? File server, object storage, storage bloco, tudo isso está dentro do Nutanix, com a facilidade da hiperconvergência, da gestão simplificada também, né? Bom, não tem como falar de segurança sem falar de LGPD, né? Você tem hoje um conceito bem interessante da LGPD,
que é o seed, né? Que é quando a gente olha para o dado que está armazenado no data center ou na nuvem, você tem que garantir 3 propriedades básicas, né? Você tem que garantir a confidencialidade desse dado, ou seja, eu tenho que garantir que as pessoas ou as aplicações certas vão acessar aquele dado, né? E aí, eu já dando um pouco de spoiler do que a Nutanix tem para poder ajudar a garantir essas propriedades, né? Quando a gente fala de confidencialidade, a gente está falando de metodologias de acesso de autenticação avançadas no Nutanix, portais de autosserviço, que é o SSP, onde você pode garantir acesso a recursos específicos no Nutanix para determinadas pessoas ou departamentos, e a criptografia dos dados, né? Quando a gente olha para a integridade, que é o I, eu tenho que garantir o quê? A consistência do dado. De novo, a Nutanix também tem vários serviços integrados na arquitetura da hiperconvergência que vai ajudar o cliente a manter esses dados íntegros, né? Checksum, a parte de auditoria do Nutanix, você pode utilizar o conceito do syslog para poder monitorar os logs do Nutanix e garantir uma integridade no ambiente, né? E, por último, a disponibilidade, né? Nada disso faz sentido se o dado não estiver disponível. E aí eu diria que esse é um dos pontos fortes da Nutanix, né? Garantir a resiliência do ambiente, né? Com diferentes fatores de replicação, ou seja, eu posso garantir várias cópias do dado espalhado no ambiente Nutanix para ter uma garantia de disponibilidade do ambiente, né? Autocura ou self-healing, né? Eu tive um evento de falha de algum componente, quanto tempo que o ambiente demora para ficar saudável novamente, para ficar pronto para um próximo problema, vamos dizer assim, né? Parte de replicação de dados e backup também. Bom, vamos lá. Eu acho que o conceito está muito em voga hoje é a parte de mutabilidade dos dados, né? A Nutanix tem várias tecnologias hoje que vão ajudar os clientes, mas uma coisa muito interessante é que a Nutanix já trabalha com snapshot imutável, nativo, desde o seu conceito há mais de 10 anos atrás, né? Ou seja, toda vez que você utiliza a plataforma do Nutanix para gerar um snapshot, uma cópia daquela máquina virtual, daquela aplicação, daquele serviço, aquele snapshot ele já é imutável por padrão no Nutanix. Eu vou mostrar como que funciona essa arquitetura, mas ele é muito interessante porque ele já vai te dar esse conceito de mutabilidade nativamente do Nutanix, sem precisar utilizar nenhum serviço, né? Existem, obviamente, opções mais avançadas e mais recomendadas para segurança, como você considerar a imutabilidade para um armazenamento no padrão objeto, que é o S3, porém, com o básico do Nutanix, você já tem uma solução de proteção imutável, né? De novo, vocês vão ver aqui que tudo você faz através de um único painel, né? Desde a criação de máquinas virtuais, alocação de storage, a parte de proteção com snapshots, onde você tem várias tecnologias que vão te ajudar a manter o ambiente seguro, né? Passando rapidamente pelo conceito do snapshot, então vamos imaginar que você tem uma aplicação, uma instância rodando dentro do Nutanix, ela está rodando dentro dos discos da hiperconvergência. Quando eu gero um snapshot dessa aplicação, dessa máquina virtual, dessa instância, o que o Nutanix faz? Ele congela aqueles blocos que estão repousados dentro do storage do Nutanix e cria um acesso novo para a máquina virtual, para a instância. Ou seja, eu não precisei fazer nenhuma operação de escrita no meu storage e eu tirei uma foto daqueles dados que estão repousados nos blocos do storage do Nutanix. Com isso, que vantagem que eu tenho, né? Eu nada mais fiz aqui do que tornei esse snapshot imutável. Eu fui no storage e falei, esses dados que estão no storage, você não altera mais. Daqui para frente, quando a máquina virtual for gerando novos dados, a instância, a aplicação for gerando novos dados, você vai gravando essas alterações em novos blocos, né? Olha que interessante. Se eu precisar restaurar para o estado anterior, eu, através do console da Nutanix, peço para voltar para o snapshot anterior. E aqui eu posso ter uma cadeia de snapshots, né? Ou seja, eu peguei um ransomware, eu tive algum ataque nessa instância da máquina virtual, ela vai criptografar os discos, ela não vai conseguir reescrever esses dados que estão no snapshot, ela vai gerar blocos novos no storage, né? Então, você consegue já ter uma proteção nativa aqui contra ataques nas aplicações, né? Um outro conceito bem legal da parte de storage, de snapshots, é que os clientes hoje que têm Nutanix, eles podem entregar
para o cliente final deles a possibilidade do próprio usuário daquela aplicação, daquele serviço, restaurar a máquina virtual, né? Poxa, tive um evento aqui, eu sou um usuário que tem um serviço rodando no ambiente Nutanix, e eu tive um evento que eu preciso restaurar para a instância do dia anterior, da semana anterior. Como que eu faço isso, né? Normalmente, esse usuário ele tem que abrir um chamado, tem que mandar um e-mail ou pegar o telefone para ligar para alguém, né? O Nutanix ele opera com o conceito de self-service restore, ou seja, você pode habilitar essa funcionalidade e entregar para o dono da instância a possibilidade dele mesmo montar aquele snapshot e recuperar os dados, né? Então, você tem várias vantagens aqui, né? Você está entregando mais agilidade para o dono das aplicações, né? É um conceito bem interessante, né? Super simples, o usuário vai lá, clica com o botão direito em cima do arquivo, ele consegue restaurar as versões anteriores, né? Isso quando a gente fala do file server do Nutanix, você tem essa possibilidade de utilizar o Self-Service Restore para as máquinas virtuais e para o file server também, né? E, de novo, entregar para o dono da aplicação a autonomia para ele mesmo restaurar os dados, né? Poxa, apaguei um arquivo, uma pasta que eu quero voltar e restaurar só aquele arquivo, aquela pasta. Posso fazer isso sem precisar restaurar a instância inteira? Sim, você consegue fazer isso. E à medida que o administrador habilitou isso, essa funcionalidade, você consegue fazer sem precisar acessar a TI para poder restaurar, né? Excelente, Leimar. Isso é um ponto que a gente vive no dia a dia, né, em Uhum, alguns clientes, né? Poxa, ainda mais em time de desenvolvimento que faz uma alteração ou deleta um arquivo, no, uhum, no modelo tradicional, poxa, eu tenho que recuperar aquela máquina inteira, né? Às vezes uhum, demora horas ou minutos. E uhum. com essa possibilidade a gente tem uma recuperação granular daquilo exatamente que foi Isso. deletado, né? Isso, é Excelente. autonomia e agilidade, né? Eu acho que esses são pontos hoje vitais quando você tem um ambiente de tecnologia moderno, né? Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho de segurança no Nutanix, né? Eu acho que hoje não existe mais dúvida, né, se a plataforma de hiperconvergência ela é segura. O Nutanix hoje tem uma coleção hoje de badges, né, de distintivos que comprovam esse nível de segurança. Ela foi testada por todos os padrões de segurança da indústria, né? Uh, o Nutanix hoje está homologado para o Departamento de Defesa e os principais empresas relacionadas ao governo americano. Nutanix, a solução da Nutanix é certificada hoje para a RIPA, né? Ou seja, para clientes hoje que precisam desse certificado para a área de saúde, hospitais, laboratórios, Nutanix hoje tem esse certificado, e a mesma coisa para transações de cartões, né? Então, poxa, eu opero hoje no ambiente financeiro, eu tenho dado dos meus clientes dentro da hiperconvergência. O Nutanix está homologado para PCI também. E por último, não tem como deixar de falar do STIG, né, que é um padrão hoje de segurança, onde você consegue, através de automações no Nutanix, garantir que ele esteja compliance com o STIG, né? É um conjunto de melhores práticas. Vocês vão ver mais para frente que no Nutanix é muito fácil você deixar ele compliance em conformidade com o padrão STIG, né? E mais ainda, através da própria inteligência do Nutanix, ele monitora constantemente quando tem qualquer alteração que te tira desse compliance. E aí, obviamente, ele vai emitir um alerta, ele vai logar no teu ambiente, no teu syslog, ou melhor ainda, ele pode até reverter aquela alteração que tirou o ambiente do compliance, né? Dando um passo para trás, né, olhando como que a Nutanix hoje é uma empresa de software, né? Então, hoje a gente utiliza uma metodologia muito mais moderna para desenvolver esse software, né? Conhecido como SecDL ou Security Development Lifecycle, como vocês estão vendo aqui, né? E para resumir esse slide que tem bastante informação, nada mais é do que uma metodologia onde todo o software da Nutanix, quando ele é atualizado, quando surge uma brecha de segurança, quando surge uma CVE, uma falha crítica que a Nutanix precisa correr para atualizar, para remediar aquela falha, todo esse processo é extremamente ágil na Nutanix, né? Por causa dessa metodologia que a gente usa de SecDL. Vocês podem ver que, cara, a Nutanix ela é case de referência quando o assunto é correções de segurança. Isso tanto internamente do lado da Nutanix, né? Pô, Log4j, Log4Java,
febre mundial, né? Você não tinha, na época que surgiu essa vulnerabilidade, você abriu o browser, tinha alguma notícia relacionada a essa vulnerabilidade, né? Vários clientes ligando para a gente, poxa, meu ambiente está seguro, o que eu faço para corrigir esse problema, né? A Nutanix demorou 4 dias para fazer uma varredura completa em todos os softwares que a Nutanix entrega para os clientes, serviços, e já gerou as correções para os clientes, né? A gente publicou isso no site de suporte, ou seja, o cliente ele teve acesso ao portal de segurança da Nutanix e recebeu essa informação, ou ele recebeu por e-mail. Vai lá no painel da Nutanix, atualiza e corrige o ambiente, né? Então, de novo, ambiente seguro é ambiente atualizado, né? Surgiu qualquer problema, a Nutanix sempre vai corrigir com agilidade esse problema. Para tornar um ambiente mais seguro, então, a gente basicamente tem que seguir algumas regrinhas, né, básicas, né? Toda vez que surge uma CVE, uma falha de segurança, uma falha crítica, a gente tem que correr atrás e atualizar, né? Os clientes hoje têm prioridade máxima para corrigir essas falhas de segurança. Vocês vão ver como que a gente faz para publicar, para avisar para os clientes, como que você faz para atualizar isso no Nutanix. Interessante também você remover serviços desnecessários, né? Poxa, eu estou aqui com uma aplicação com um serviço rodando, eu não quero entregar toda aquela máquina virtual para a aplicação, né? Todas aquelas portas. Obrigar a utilização de senhas fortes. Então, aqui a gente tem vários conceitos que muitos deles você consegue até automatizar para manter o compliance, para manter a conformidade. Por último, aqui sobre o STIG, né? De novo, é um conjunto de melhores práticas para segurança, onde na implementação da Nutanix a gente cobre mais de 700 controles, né, de verificações automáticas, né? Onde existe uma inteligência no Nutanix que, à medida que você habilita essa funcionalidade, ele passa a monitorar as alterações que foram feitas que vão te tirar do compliance. E aí ele vai te alertar ou vai remediar na hora, né? Isso é muito importante para você garantir um ambiente atualizado. Aqui, como eu comentei, né, a autocura, então o STIG, ele não é um processo que você aperta um botão e ele está pronto, né, ele é uma jornada, você tem que garantir sempre que o ambiente está seguro. Então não adianta nada eu certificar o teu ambiente e depois de 1, 2 semanas alguém fez alguma alteração que abriu uma porta, que tornou tornou o ambiente vulnerável a ataques, né? Então essa constante monitoração do Nutanix vai garantir que você tenha um ambiente seguro, né? A gente vai ver também a parte de acessos de usuários, né? Então, é importante você entregar para o usuário o acesso que ele precisa ter, né? Garantir que cada usuário que vai consumir serviços no Nutanix vai ter acesso somente às permissões específicas daquele para ele executar a tarefa dele do dia a dia. Falando de criptografia, então, aqueles 3 principais vetores, né, de acesso, um é acesso através do painel da Nutanix, o outro é acesso através do dado, né? Como que a Nutanix hoje consegue ajudar os clientes, né? Dentro da própria plataforma Nutanix, você tem a opção de criptografar todos os discos do armazenamento do Nutanix, né? E a vantagem disso é que você está protegendo o dado no disco físico que está dentro do Nutanix, né? Houve qualquer remoção ou qualquer acesso àquele dado por fora da plataforma do Nutanix, aquele dado não consegue ser acessado, não consegue ser lido, né? Para alguns clientes hoje, isso daqui é um requerimento obrigatório, você não consegue entrar numa empresa com uma solução de hiperconvergência se você não conseguir implementar a criptografia dos dados, né? Vários níveis de segurança, né? Um ponto que eu gosto de ressaltar em relação à criptografia do Nutanix é o KMS integrado. Então, hoje você tem um gestor das chaves de criptografia que ele pode ser utilizado dentro do Prism, do painel do Nutanix. Você não precisa contratar isso de terceiros. Ou seja, mais um ponto de consolidação e de redução de custos, né? Eu não tenho que contratar uma ferramenta para fazer a gestão das minhas chaves de criptografia. Obviamente, se o cliente já tem essa plataforma de gestão de criptografias, o Nutanix pode ser controlado por essa plataforma, ou seja, você pode adicionar e fazer a gestão das chaves de criptografia do Nutanix nesse KMS externo do ambiente de hiperconvergência, né?
Dando um spoiler aqui de uma novidade que surgiu agora na versão 6.1, a gente trabalha agora também com a possibilidade de criptografar os dados em trânsito também. Então, esse era um requerimento dos nossos clientes. Poxa, o meu dado está seguro no storage, só que à medida que eu movimento esse dado, ele obviamente vai passar pela rede e eu quero manter também a proteção, a criptografia dos dados na transferência, na movimentação. Como que eu faço isso? A partir do 6.1, da atualização 6.1, você tem a possibilidade de criptografar o dado em trânsito também. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho da microsegmentação, que eu acho que hoje é a principal preocupação dos clientes hoje, né? Garantir um ambiente seguro internamente no Nutanix, né? Tive uma violação, tive um problema, um usuário interno mal intencionado tentou contaminar um ambiente, né? Como que eu reduzo o estrago, né? Como que eu limito essa brecha de segurança, né? Através de microsegmentação, que é um conceito não tão novo de mercado, que te permite o quê? Isolar ambientes e proteger aplicações. Hoje você consegue fazer isso do próprio painel do Nutanix, vocês vão ver que é integrado, né? Então, de novo, aquele mesmo painelzinho que você cria suas máquinas virtuais, que você cria as políticas de proteção de snapshot, você cria as regras de segurança também. Um conceito mais detalhado, né, das opções que você tem para proteger um ambiente. Eu acho que nessas horas eu acho que é importante a gente vir para o nosso ambiente de demo, né, Gabriel? Que eu Perfeito, acho que Neymar. fica Acho que mais ver na fácil prática de e aí a visualizar. gente, a Vamos lá. gente vai chaveando. Se eu estou com ambiente acesso aqui, deixa eu acessar de novo. Estou com 2 clusters aqui, pessoal, para fazer algumas demonstrações para vocês. Eu sei que o ambiente é curto, vamos ver se eu consigo mostrar a maioria delas. Eu vou logar aqui nesse painel de gestão, que é o Prism, e esse painel de gestão, ele vai me dar a visão do ambiente e todas as operações consolidadas da hiperconvergência. Eu vou acessar primeiramente aqui o que a gente chama de Prism Element, que é o painel de gestão de um cluster. Fechar esse alerta aqui de licenciamento, ambiente de demonstração. Vamos para o painel de gestão centralizado, que é o Prism Central. E, de novo, é aqui que você vai criar suas regras de segurança, aqui que você vai isolar as aplicações, que você vai proteger os serviços, que você vai dizer o que pode falar com o que, por onde, né? Por que portas, por exemplo. Perfeito, Neymar. E a gente consegue ver que o Prism Centered, ele de fato se torna uma solução de self-services, né? Isso. É legal, pessoal, para os clientes que já usam Nutanix e têm essa experiência, é um portal de gerenciamento que dentro dele a gente tem uma console de todos os serviços que a gente precisa. Então, o Flow é gerenciado por ele, né? Toda a parte de microsegmentação. Poxa, eu quero fazer toda a minha estratégia de DR, Self-Service Restore, também faço por ele. Eu quero criar todo um conceito de automação entre nuvens públicas, eu também faço por ele. Então, eu trago a experiência que a nuvem pública tem para dentro de casa, para dentro da sua nuvem privada. Isso mesmo. Então, aqui, através desse painel, aqui na esquerda eu tenho todos os serviços e funcionalidades que eu consigo operar no Nutanix, né? Desde o mais básico de criação de máquina virtual, gestão de storage, parte de rede que a gente vai ver agora. A gente tem vários serviços aqui muito interessantes, né? A parte de consolidação de storage, onde eu tenho file server e object storage dentro da mesma plataforma de hiperconvergência. A gente tem um serviço de IaaS de Kubernetes, né? Hoje, todos os clientes hoje estão olhando para essa parte mais ágil de deploy de aplicações, né? Microserviços e assim por diante. Hoje, com o Nutanix, você tem, dentro do painel do Nutanix, um componente que você, basicamente, clica Next, Next, Finish, e você tem um cluster Kubernetes disponível para entregar para o pessoal de desenvolvimento, né? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho da parte de segurança, né? Aonde que eu crio essas regras de segurança? Como que eu faço para proteger o meu ambiente, né? Então, painel do Nutanix, Network Security, Security Policies, né? Eu já tenho algumas políticas criadas aqui de proteção.
Uma das políticas que vem por default é a de quarentena, onde você consegue proteger e isolar um ambiente no caso de um acesso indevido. É o botão de pânico, né? Tive um acesso aqui não autorizado e preciso isolar um ambiente. Melhor ainda, preciso isolar o ambiente e garantir que somente eu tenho acesso ao ambiente, somente o time de segurança tem acesso a esse ambiente que foi contaminado, né? Então, você pode, através desse serviço de quarentena dentro do Flow, isolar todas as tuas aplicações que estão rodando no Nutanix e permitir acesso somente do time que vai fazer o acesso do ambiente para poder restaurar, né? Uma regra de microsegmentação que eu criei aqui especificamente, né? Como o tempo é curto, eu não vou criar do zero, mas eu vou mostrar para vocês como é simples você fazer isso, né? Você tem basicamente aqui a tua aplicação, o teu serviço. No meu caso, eu simulei uma aplicação que é composta de uma camada de web server e uma camada de banco de dados. E olha que interessante, né? De uma forma visual e bem simples, você consegue criar as regras do quais são os serviços e as aplicações que vão conversar com essa aplicação, que é composta pelo web server e banco de dados, e com quem que ela pode conversar. Então, olhando da direita para a esquerda, né? Com quem que esse serviço, essa aplicação pode conversar, né? No meu caso aqui, eu liberei apenas o meu Active Directory, o meu AD. Então, apenas o meu AD vai ter acesso a essas máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais, essas aplicações, essas instâncias vão ter acesso apenas ao meu AD, o meu Active Directory aqui. Poderia ser um proxy, poderia ser qualquer outra aplicação que seja estratégica do teu serviço acessar, né? Eu criei uma regrinha aqui também que permite que meu web server se comunique com o meu banco de dados, né? Mas como que vai funcionar essa conexão? A gente tem as portas específicas para o banco de dados. No meu caso aqui, eu estou utilizando a TCP 3306. Então, vocês podem ver que o único modo do meu web server se conversar com o banco de dados é através dessa porta. Porta 80 está fechada, SSH está fechada, todas as outras portas estão fechadas, ou seja, eu sofri um ataque que chegou na minha aplicação pelo web server. Como que esse atacante ele vai se alastrar, né? Ele vai ter uma vida bem dificultada aqui, né? Vocês estão vendo que eu tenho já várias regras que vão limitar os acessos. Por exemplo, aqui para o meu web server, meu banco de dados, para falar com o meu AD, eu estou reservando somente a porta UDP 53, né? Tudo o resto está fechado. Acesso externo. Então, eu tenho uma regrinha aqui que eu estou liberando todos os IPs que estão vindo de fora para acessar essa aplicação. Já criei uma regrinha aqui, olha que interessante, somente a porta 80 e somente o web server. Vocês estão vendo que o banco de dados, ele não está com acesso para a internet, não faz sentido, na minha aplicação, eu vou ter os acessos que vai vir lá do load balancer e vão bater no meu web server. Então, esses acessos vão vir através da porta 80, fecho tudo que não for porta 80. O outro componente aqui, mais por curiosidade, que eu deixei liberado é o Prism Central, que é esse painel de gestão aqui. Então, eu criei um acesso específico para o Prism Central e eu defini algumas portas aqui para poder acessar essa aplicação, né? Então, vocês viram que de uma forma muito simples, eu consigo criar regras de proteção e visualizar através do painel do Flow aqui. Essa regra de segurança ela não está implementada, ela está com a funcionalidade só de monitorar, então consigo ver os acessos que estão sendo utilizados nesse momento, e à medida que eu faço um enforce, essa regra começa a valer. Excelente, Lemar. Eu acho que esse ponto de monitoria é até uma segurança prévia que você traz nessa estruturação, né? Isso. Primeiro eu aplico as regras, eu deixo no estágio de monitoramento, e se de repente, poxa, eu esqueci uma porta, faltou adicionar uma rede ou uma VLAN específica, você vai ter todo esse tracking para ir adaptando a sua regra de acordo com o que você realmente precisa, né? Isso. Quando você cria uma regra de microsegmentação e coloca no status de monitoração,
o que que acontece? Você vai conseguir visualizar todas as instâncias, todas as aplicações, todos os serviços que estão acessando aquele ambiente que você criou a regra de microsegmentação. E por que porta? Então, poxa, eu estou vendo aqui que esses serviços estão acessando a minha aplicação, eles não deveriam estar acessando. Você vai lá e cria uma regra para bloquear aquele acesso. Ah, eu esqueci aqui de liberar o meu acesso para uma porta específica, que o painel do Flow está me avisando, ó, você está tendo uma conexão aqui por tal instância, através de tal porta. Poxa, esqueci, esse cara eu tenho que liberar. Você vai lá e libera o acesso, né? Então, essa parte de monitoração é super importante para você garantir que as alterações, elas vão estar dentro do compliance de segurança. Vou voltar aqui para a parte de demonstração. Bom, esse componente de microsegmentação que é o Flow, ele é super importante quando você olha para o ambiente on-premises, né? O que mais que a Nutanix tem de painel de gestão de segurança, né? Quando a gente fala de um ambiente multi-cloud, a gente tem clientes hoje que estão utilizando o Nutanix e estão lá na Azure, estão lá na AWS, né? Eu consigo ter um painel de gestão que eu consigo consolidar essa gestão de segurança, essa monitoração de segurança. Sim, a gente tem um painel, se eu estou logado aqui ainda, que a gente chama de Security Central. O que é o Security Central? Por que eu saí do Prism e vim aqui para um outro painel? O Security Central, ele é um serviço da Nutanix que ele é entregue na modalidade de SaaS, ou seja, ele não roda on-premises, né? Ele é um painel que está na nuvem, você autentica, você loga com o seu usuário, autentica quais são os serviços que você quer, os fornecedores que você quer monitorar através do Security Central, por exemplo, o Nutanix on-premises, a minha conta da AWS, a minha conta da Azure, e ele vai passar a monitorar e fazer recomendações de segurança. Olha que legal. Aqui, eu estou acessando somente o meu ambiente Nutanix on-premises, mas eu posso mudar para uma nuvem pública. Ah, deixa eu ver as recomendações, como que está o meu ambiente da AWS a nível de segurança, né? Já vou chavear entre eles aqui para vocês verem. Mas o que faz esse painel? Bom, esse painel ele vai garantir que você está com o ambiente seguro, ele vai fazer recomendações e ele vai te gerar alertas toda vez que você tiver uma brecha, uma configuração indevida, exposição de um serviço ou de dados para fora por uma porta que não esteja certificada ou homologada, por exemplo. Olha que interessante, através do painel você já pode monitorar como que está a tua conformidade de acordo com o padrão de segurança que você quer seguir. Ah, eu tenho que seguir STIG, eu tenho que seguir RIPA, aqui eu vou te listar todas as características que você precisa alterar do seu ambiente para ficar 100% compliance com PCI, ou 100% compliance com RIPA, ou com STIG. Você pode até criar um compliance customizado com as regras que você acha interessante serem monitoradas, né? Os componentes monitorados. Deixa eu ter uma visão bem legal aqui, onde você pode customizar por escopo e visualizar toda a tua infraestrutura. Então, eu tenho hoje um ambiente on-premises no Nutanix, AWS e Azure. Através desse painel, eu estou consolidando uma visualização de todos os componentes de segurança desses 3 players de nuvem, né? Seja o Nutanix para nuvem privada, AWS e Azure para nuvem pública. Consigo ver o meu compliance, né? Lembra? Tenho monitoração em tempo real, constante, da minha conformidade a nível de segurança. Por exemplo, no meu caso, aqui no meu ambiente, eu estou monitorando o meu componente da Azure, né, os meus serviços que estão na Azure, através do compliance da CIS, por exemplo. A AWS posso monitorar também em cima de CIS, RIPA, PCI, NIST também é um compliance mais recente, muito utilizado pelas empresas para seguir a parte de segurança, né? Então, aqui eu já posso ver quais são os critérios, por exemplo, que eu fui reprovado, ou seja, que ação que eu preciso tomar para garantir que eu vou estar compliance com essa conformidade, né? No caso CIS aqui. Flag em alerts são as recomendações, né? Então, aqui eu tenho consolidado todos os players, né? Por exemplo, de cara que ele já me fez uma recomendação, eu tenho um Active Directory no meu Azure
que está com vários usuários guest, não é recomendado. Então, você tem algumas melhores práticas, né, onde a gente categoriza aqui como prioridade baixa, média e alta, né? E aqui a gente tem, de novo, né, uma monitoração constante por API desses recursos de nuvem pública e nuvem privada do Nutanix, né? Recomendações como você tem porta TCP aberta para o mundo externo, você tem instâncias de EBS antigas, ou sem snapshots, por exemplo, security groups não utilizados, bucket S3, objeto sem fator de autenticação múltiplo habilitado, por exemplo, e assim por diante, né? A gente pode ver, por exemplo, só o Nutanix. O que eu tenho de recomendação meu on-premises Nutanix? Várias recomendações, né? Atualizações do CentOS, né, de segurança. Eu tenho, por exemplo, máquinas virtuais que estão rodando nesse cluster sem uma política de segurança, máquinas virtuais sem backup. Lembra, no conceito da LGPD, você tem o CID, onde você tem que garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade do dado. Então, é importante você ver não só se o dado está exposto, mas se ele também não está protegido, né? Então, aqui a gente tem um conceito bem legal para manter o teu ambiente sempre compliance. Perfeito, Leimar. E é legal que tudo isso em cima do machine learning do Security Center, né? A Isso, partir do momento que você conecta, integra com o seu ambiente on-premises ou a nuvem pública, a própria inteligência artificial vai analisando o comportamento do seu ambiente, isso, gerando aqueles insights, né? isso. Automaticamente. Você tem várias. Aqui a gente está falando de um serviço SaaS, né? Eu estou conectado no ambiente on-premises da Nutanix, gerando recomendações e monitorando em tempo real, sem ter basicamente essa inteligência rodando dentro do Nutanix, né? E a gente entrega esse nível de segurança também para a AWS e Azure. Por exemplo, um outro cara bem legal aqui é a parte de Security Planning. Vocês viram ali pelo Prism Central que eu crio minhas regras de microsegmentação para isolar ambientes, isolar aplicações, por exemplo, né? Tem uma forma inteligente e automática de você fazer isso, que é através do Security Planning. O que ele vai fazer? Ele vai monitorar tuas instâncias, tuas aplicações que estão rodando dentro do Nutanix e vai fazer recomendações de regras de segurança para você criar, né? Esse é o maior desafio, né? Poxa, como que eu vou criar uma regra para fechar somente as portas que eu não estou utilizando, para bloquear instâncias que não fazem sentido uma conversar com a outra? Então, aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar um aleatório aqui. Consigo ter uma visão detalhada dessa aplicação desse serviço, vendo até quais são as instâncias que estão conversando com o mundo externo, quais são as aplicações, como que uma interage com outra. Então, esse painel de inteligência, ele consegue monitorar, por exemplo, quando você tem um banco de dados conversando com um web server. Pelo tipo do dado trafegado pela porta, ele identifica que aquela instância é um banco de dados e ele já tem as melhores práticas para te sugerir para aquela aplicação, aquela conexão do banco de dados com o web server, por exemplo, né? Então, aqui nada mais é do que você criar essas regras de microsegmentação de uma forma automatizada por aqui também, né? Seguindo as recomendações. Por fim, aqui na parte do Security Center, a gente tem a parte de reportes, né? Super importante, né? Poxa, eu quero ser avisado toda vez que eu tiver uma falha de segurança, ou me manda um relatório semanal, mensal, de como que está o meu ambiente hoje a nível de segurança, né? Eu estou compliance mesmo com PCI, continuo compliance com CIS, com NIST, você que define o padrão de compliance e define como que você quer receber esse relatório e quem vai receber esse relatório, né? Eu tenho relatórios diários, eu posso configurar relatórios mensais, eu posso configurar quem que vai receber esses relatórios, né? Deixar agendados esses relatórios para serem emitidos semanais, diários ou mensalmente, né? Aqui, nosso PowerPoint. A partir de quarentena a gente viu ali, né? Então, um botão de pânico que você, de uma forma muito rápida, isola ambientes infectados, né? Permite que aquele ambiente se alastre, né? Onde você tem um ambiente, um modo estrito, né?
Então, eu estou isolando aquelas instâncias de tudo que é ambiente externo e eu tenho a modalidade forensic. Lembra que eu comentei que você pode bloquear todos os acessos, menos os acessos específicos do time de segurança, seja para monitorar, para fazer o scan do ambiente ou para continuar logando os acessos, né? Poxa, eu quero isolar, mas eu quero continuar recebendo os logs de acesso daquelas máquinas virtuais, aquelas instâncias que estão rodando. Você consegue configurar isso, né? Um exemplo bem legal quando você tem uma aplicação de VDI rodando no Nutanix, aqui no meu exemplo Citrix, você tem diversas recomendações de melhores práticas de como proteger esse ambiente Citrix, né? Imagina que você tem aqui na direita vários departamentos dentro da empresa. Tem o departamento de engenharia, de RH, de marketing, de vendas. Faz sentido todos esses departamentos acessarem todos os serviços dentro da minha empresa? Não faz sentido. Então, você pode segmentar o que cada um vai acessar, né? Então, o departamento de engenharia vai acessar um ambiente específico para a operação de engenharia. Mesma coisa para RH, para vendas. Não faz sentido engenharia e RH acessar as aplicações de vendas, acessar os bancos de dados, os serviços de vendas, né? Sendo que mesmo assim você ainda consegue limitar por quais portas esse acesso é feito, né? E por outro lado, com quem que essas instâncias, essas máquinas virtuais, esse VDI consegue conversar também, né? Então, de novo, não faz sentido o meu time de vendas ter acesso ao meu ambiente de Git, de DevOps, por exemplo. Tem minhas aplicações de vendas aqui, que eu vou ter acesso do departamento de vendas. Ah, não, o AD, todo mundo tem que estar conectado no AD. Legal, crio uma regra de segurança aqui, que eu vou proteger os acessos do AD por portas específicas, né? Isso olhando o que é a camada de cima, o ambiente VDI dos usuários finais, das máquinas virtuais. Quando a gente olha para o painel de controle do Citrix, a gente tem uma outra camada de proteção, ou seja, eu tenho que garantir que os serviços do painel de controle estejam seguros também. Eu vou criar regras específicas de microsegmentação para isolar esses ambientes também. O que cada um pode conversar entre si, com quem que tipo de acesso que eles podem ter e com quem que eles podem falar também, né? Então, todas essas melhores práticas para ambiente de VDI, por exemplo, a gente tem muito bem documentado, né? Eu peguei isso daqui de uma documentação da Nutanix, que mostra justamente as melhores práticas para você implementar. O que mais que a gente tem aqui, pessoal, de segurança? Parte de auditoria na microsegmentação, super importante, né? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu ambiente, o meu Prism Central, e eu tenho um painel aqui, que é auditoria. Então, o Nutanix, ele loga qualquer acesso. Ó, alguns minutos atrás, eu fiz uma alteração naquela política de microsegmentação e eu saí do status de monitoração e coloquei no status de fazer valer aquela microsegmentação, né? Ele logou aqui, logou qualquer entidade que alterei. Então, se forem alterações nas instâncias, nos itens de catálogo, qualquer componente hoje, o Nutanix vai fazer a auditoria e vai guardar esses acessos, né? Importante também você garantir um acesso para um syslog, né? Legal. Eu tenho esse dado dentro do Nutanix de auditoria, eu quero jogar isso para fora do Nutanix. Eu tenho um serviço de controle de logs aqui que eu quero ter uma retenção maior, um machine learning mais específico para esse ambiente de log. Você consegue também conectar um syslog no Prism, né? Outro cluster que está configurado. Isso é importante, de novo, né? Todas as alterações que são feitas no Nutanix, seja pelo administrador, no meu caso, seja por um usuário que está pedindo o serviço, acessando o serviço, ele vai ser logado e vai ser naquela aba de auditoria você consegue acessar e você pode mandar para um servidor de syslog, né? Acho que eu configurei isso daqui. Pessoal, e qualquer dúvida, pode ir interagindo aqui no chat. A gente já está indo
praticamente para a reta final aqui, mas podem interagir aqui no chat que eu estou acompanhando e a gente abre uma sessão para tirar dúvidas técnicas, o que vocês tiverem aí de dúvida de fato, tá? Enquanto carrega aqui, tem um outro componente super importante também, que é a parte de proteção de dados do Nutanix. Hoje, todo cliente da Nutanix, ele tem à disposição uma solução de hiperconvergência que ele pode rodar as aplicações virtualizadas dele e pode também consolidar o armazenamento. Então, tem um serviço de file server, tem um serviço de object storage rodando nativamente no Nutanix. Tu tem um ambiente Nutanix com 200 teras de capacidade, você pode consumir de diversas formas esses 200 teras de capacidade, né? Você pode utilizar uma parte desse armazenamento para tuas instâncias, para tuas máquinas virtuais, consumir como se fosse um data store, vamos dizer assim. Uma parte desse espaço você vai usar para uma retenção de proteção, snapshot, como vocês viram ali que é possível. Você pode utilizar uma parte desse storage também como entregar como um file server, protocolo SMB, NFS, com autenticação no AD, com cota, com permissionamento, com self-service restore, né? Então aquele barra barra lá do teu VDI está rodando dentro do Nutanix, com a proteção de snapshot do Nutanix, com a criptografia, com a microsegmentação do Nutanix, e se você tiver, por exemplo, 2 ambientes Nutanix, um pode estar replicando com o outro, né? Eu vou mostrar o painel de gestão do ambiente de file server do Nutanix. Olha que interessante, né? Esse painel ele vai te dar informações dos teus dados do file server, né? Como que está a minha tendência de consumo desse file server, né? Ou seja, essa informação ela é vital para você traçar uma expansão do teu file server, né? No Nutanix você consegue crescer o armazenamento do file server com 2 cliques, né? Eu provisionei um file server de 10 teras, eu quero subir para 15 teras, você vai lá, obviamente, se você tiver espaço disponível no Nutanix, você pode expandir esse file server, né? Data aging, super importante para uma estratégia de tierização, né? Poxa, eu quero pegar o que tem mais de 6 meses, o que tem mais de 1 ano e tirar do file server e jogar para um Glacier, por exemplo, para um storage de objeto que tem um custo mais barato, por exemplo. Você tem essa informação aqui. As permissões negadas, né, dos usuários que tentaram acessar dados que não foram permitidos, por exemplo. Tamanho dos dados, importante também para uma estratégia de performance, né? Poxa, eu tenho muitos arquivos pequenos, arquivos grandes. Qual que é o tipo de arquivo que está no meu file server? Os usuários mais ativos e os arquivos mais acessados, né? E as operações do file server. Você vê que aqui eu tenho uma auditoria específica para o meu file server, né? Então, eu posso, por exemplo, vazou uma informação confidencial, um relatório, uma apresentação. Eu consigo vir aqui no meu painel do File Analytics, digitar qual que é o arquivo, relatório.pdf, e eu consigo ter nessa auditoria todo mundo que acessou aquele dado. Eu posso fazer isso inverso, posso fazer por usuário, colocar um usuário aqui e ver que dados que ele acessou do file server, né? De novo, para auditoria é super importante. Por fim, aqui no file server, proteção de ransomware. De novo, hoje a gente não tem como falar de uma solução de armazenamento que não tem proteção de ransomware, né? Hoje no File Analytics, à medida que você habilita essa funcionalidade de proteção de ransomware, o Nutanix tem as assinaturas dos ransomwares e passa a monitorar qualquer acesso no storage que tenha essas assinaturas de ransomware. Por exemplo, vamos imaginar que um usuário de VDI, ele abriu um e-mail que tinha uma extensão, que tinha um anexo, ele executou aquele anexo e a máquina dele foi contaminada. Ou um web server, por exemplo, qualquer instância rodando dentro do Nutanix. Quando você tem uma contaminação por ransomware, o que ele faz? Ele vai acessar o disco e vai começar a criptografar aquele disco, seja o disco da máquina virtual ou, no nosso caso aqui, no file server. E é uma vulnerabilidade muito grande, né? O que o Analytics vai fazer nessa hora? Ele vai detectar aquele ransomware pela assinatura do ransomware, vai bloquear aquela operação de escrita, vai isolar o usuário que teve aquele acesso, ou seja, o usuário que estava infectado, que teve o acesso indevido no file server, ele vai ser isolado e o administrador vai ser avisado instantaneamente, né? Então, qualquer tentativa de acesso de ransomware, ele é bloqueado.
a operação descrita é bloqueada no file server, o usuário ele é isolado e o administrador é alertado, né? Uma funcionalidade muito solicitada hoje em dia, né? A parte de reportes também, você pode configurar os relatórios para receber essas informações constantemente, né? Por share, por file server, configurar todo o agendamento de como que você quer receber essas informações, né? Perfeito, Leimar. É legal que a gente consegue ter uma visão que todo o conceito de proteção e segurança com o Nutanix tá numa fase de camadas, né? A gente começa, por exemplo, ali com o Flow, fazendo toda a gestão de microsegmentação, isolamento da rede. Com Files, a gente também tem toda a gestão centralizada e toda a segurança embarcada ali por certificado dos arquivos, fazendo esse isolamento. Então a gente cria um silo, né? Vai criando um silo de segurança com várias soluções. O Flow entregando segurança, o Files Analytics entregando segurança e protegendo como cascas, né? Uhum. Excelente. Isso a gente costuma dizer que a segurança ela pode ser uma jornada para o cliente também, né? A gente tem hoje clientes que estão numa jornada mais recente, vamos dizer assim, né? Que estão olhando, poxa, o que que eu consigo fazer no meu ambiente para tornar ele seguro? Tem clientes que já estão mais avançados, né? Que já estão utilizando essas tecnologias, né? Então, para finalizar aqui, né? A parte do syslog, você pode configurar o que que você quer receber de log do Nutanix, né, mandar para o meu syslog. Você pode ter mais de um syslog, né, você pode segmentar aqui, um syslog só de auditoria, um syslog de segurança, qual que é o nível de severidade que você quer configurar para cada uma dessas auditorias aqui, por exemplo, né. Vamos falar um pouco, a gente tem um minutinho final aqui, Temos, Gabriel. a gente ainda tem 19 minutos. Então tranquilo. Vamos falar de um outro componente aqui, que é o Object Storage. Então, vocês viram ali que hoje eu consigo consolidar no Nutanix meu ambiente virtualizado, entre aspas, tradicional, né, minhas máquinas virtuais, minhas instâncias, o meu file server rodando dentro do Nutanix também, e o Object Storage também, né? Hoje, a gente costuma dizer que o Object Storage, né, no formato S3, é o armazenamento da nuvem pública, né, o padrão da nuvem pública. E no Nutanix você pode ter esse tipo de armazenamento também, coexistindo com as tuas aplicações, teus serviços tradicionais, né? Poxa, tive uma demanda agora, o pessoal de DevOps está precisando de um bucket para uma aplicação específica. O meu provedor da minha solução de backup me recomendou armazenar o meu backup num formato S3 porque eu tenho imutabilidade dos dados, eu tenho versionamento, né? Aonde eu vou conseguir esse recurso, né? Dentro do Nutanix, né? Viram aqui que o dashboard onde eu crio a máquina virtual, onde eu crio minhas políticas de segurança, onde eu configuro replicação, vou tentar passar por aqui também, porque é importante, né? A gente está olhando ali para o I do CID, né, que é a integridade dos dados, eu tenho que garantir que os dados estejam íntegros no Nutanix. E aqui embaixo eu tenho gestão do file server, Kubernetes como serviços e o meu Object Storage, né? Aqui, acessando um Object Storage que já está criado, eu posso provisionar os buckets, configurar a autenticação, ou seja, quem que vai acessar esse bucket? Posso definir uma cota de consumo desse bucket, né? Tenho vários buckets criados aqui, posso ajustar a cota de consumo desse bucket. Uma funcionalidade relativamente recente é tierização com nuvem pública. Olha que legal. Através desse próprio painel aqui de gestão do Object Storage do Nutanix, eu posso adicionar uma AWS, por exemplo, e configurar, por exemplo, uma regra de life cycle, de gestão do tempo de vida desse arquivo, para ele jogar por um Glacier, por exemplo, tudo que tem mais de um ano, tudo que tem mais de 6 meses, e o Nutanix consegue fazer isso automaticamente através desse painel aqui, né? Vou criar um bucket rapidinho aqui. Olha que interessante. Quando eu crio um bucket S3 aqui no Nutanix, eu já tenho duas recomendações de como que eu vou fazer a gestão desse bucket, né? O que que eu vou querer reter, né? As versões que eu vou querer reter. E mais importante, para não perder o controle, eu posso configurar o bucket para ele ir deletando os arquivos depois de determinado tempo, né? Legal, para mim é interessante eu reter por 6 meses, por um ano, você que define qual que é a política de retenção desse arquivo, né? E por outro lado,
você pode definir como que você quer expurgar esse dado, né? Ah, passou de tanto tempo, vai lá e apaga os dados, né? Então, aqui você pode definir também essa regra. Aqui, 3 anos, 5 anos. Que eu faço aqui? Aqui eu consigo configurar, uma vez que o meu bucket está provisionado dentro do meu Object Storage, eu consigo configurar os acessos, né? Quem vai acessar esses dados, e eu consigo configurar a tão solicitada imutabilidade, né? E olha que interessante, né? Por que o S3, o objeto, ele é o storage, o armazenamento preferido hoje quando a gente fala de segurança e de proteção de ransomware? A gente tem uma funcionalidade, um recurso no S3, que uma vez que você habilita a imutabilidade, nem o próprio administrador consegue apagar aquele arquivo, alterar aquele arquivo, né? Tanto é que ele me dá um tempo aqui de compliance de 24 horas, ou seja, tu vai habilitar a imutabilidade nesse dado, tu vai dizer o quanto que eu tenho que reter, né? Ah, eu tenho que reter por 1 ano, por 5 anos, por exemplo. Quando você habilita aqui, ele vai te dar 24 horas para se arrepender, para vir aqui e desabilitar. Por quê? Porque uma vez habilitado e passado das 24 horas, eu, como administrador, não consigo entrar aqui e fazer alteração nesses dados, né? Então, por isso que o Object Storage ele é tão solicitado para ambientes seguros, né? Para ambientes com proteção de ransomware. Legal, Neymar. E isso quando a gente olha para um cenário crítico de dado sensível, né? Que clientes têm a necessidade de reter ali por um longo período de tempo, o Isso. Objects do Nutanix é uma boa ocasião, né? Junto com o Worm. Isso, isso. Você tem uma retenção. O que é legal do Object Storage, né? E aí, voltando um pouquinho do conceito do Nutanix, né? De hiperconvergência. Hoje no Nutanix, o cliente ele tem várias opções de nível de performance, de custo do armazenamento do Nutanix. Você pode ter um Nutanix all flash, o Nutanix cheio de NVMe, todo NVMe, tierização de NVMe com SSD, tierização de SSD com HD. Olha que interessante, né? Quando a gente olha para uma estratégia de storage de objeto, não faz sentido criar um storage de objeto num cluster que é o flash, num cluster que é puro NVMe. Eu vou repousar esses dados numa mídia que ela não vai ser constantemente acessada. Então, eu tenho um desperdício enorme se eu tiver uma solução ao flash e ter muito consumo de object storage. Eu não estou escolhendo a mídia certa para aquele tipo de armazenamento, né? E aí que a opção do Nutanix híbrido cai como uma luva, né? Então, hoje, nem abordei muito esse tema porque eu acho que ele é mais do conceito. Hoje no Nutanix você tem compressão, deduplicação e erasure coding. E independente da configuração do armazenamento do Nutanix, essas 3 funcionalidades estão disponíveis, né? Então você vai ter dedupe, erasure coding e compressão, mesmo no Nutanix com armazenamento híbrido. Lembra que eu comentei que a atualização é um ponto crucial, né? Saiu uma CVE, saiu uma falha de segurança, eu preciso correr e atualizar o Nutanix, né? Como que eu faço isso? Teve um cliente que falou uma vez que a parte de painel de operação do Nutanix, quando ele vai atualizar, parece muito com celular, né? Você entra lá na lojinha de aplicativos, seja Apple ou Google, tem os teus aplicativos, você manda atualizar ali, você faz uma atualização, ele vai te mostrar o que você tem de versão mais novas para atualizar, você vai clicando e vai atualizando. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem um inventário, eu posso configurar esse inventário para ele rodar uma vez por dia, por exemplo, para ele capturar quais são as atualizações disponíveis, e ele vai me listar o que eu tenho de atualização, software ou firmware, e as atualizações eu faço todas por aqui. Olha, interessante. Eu defino aqui, por exemplo, o que eu quero atualizar, o sistema operacional da Nutanix, né, o Software Defined Storage, o Hypervisor, outros componentes, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar o LCM do Prism Central. Vocês viram que eu tenho vários serviços rodando, né? Eu tenho File Server, eu tenho Object Storage, eu tenho a parte de segurança, eu tenho componentes de automação de self-service, são super importantes no ambiente. E aqui eu consigo atualizar todos eles, né? Olha que legal aqui. O Object Storage eu consigo atualizar por aqui. E olha que legal, né? O que ele
fez aqui, né? Eu fui atualizar o Object Storage e ele falou, cara, para você atualizar esse Object Storage, você tem que estar uma versão atualizada do Prism Central, que é esse painel de controle, e você tem que atualizar um outro componente aqui. Ou seja, ele faz aquela validação que é crucial toda vez que você vai atualizar, né? Para você não atualizar um componente e quebrar um outro componente, desconectar, perder o suporte porque você está numa versão que não está homologada, né? Toda essa verificação a Nutanix faz aqui na hora de atualizar. Por exemplo, o Calm, toda vez que eu vou atualizar o Calm, eu tenho que ter uma versão atualizada do Epson também, que é um serviço do portal de self-service que roda por baixo, né? O painel de gestão do file server, o Kubernetes as a Services, que é o Carbon, todos eles estão disponíveis aqui, eu escolho e mando atualizar, e ele faz automaticamente, né? Por exemplo, vou pegar aqui, vamos atualizar o Hypervisor. Ele está me recomendando ir para uma versão mais nova. O que é esse alerta aqui, pessoal? Olha que legal. A gente tem um conceito de LTS e de STS no Nutanix, né? LTS são as versões mais estáveis do software e o STS são as versões mais recentes, né? Ele detectou que eu estou numa versão estável, LTS, e para eu ir para essa versão do Hypervisor, ele pede que eu atualize também o OS para o 6.1. Só que ele está me falando, cara, você vai sair do LTS e vai para o STS. Tem certeza que você quer fazer isso? Você confirma, ou você pode vir aqui e pegar uma versão anterior de atualização do Hypervisor, e não requeira o 6.1, como a gente viu ali. Cria uma política de atualização, né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está verificando a ordem que ele vai fazer as atualizações, né? Então, por exemplo, se tem atualizações que vão reiniciar o ambiente, reiniciar os hosts, ele programa para fazer aquelas atualizações simultaneamente para você ter um boot apenas, né, do host, né? Lembrando que aqui, pessoal, quando eu dou um next aqui, ele vai fazer, ele vai baixar todas as atualizações, ele vai aplicar as atualizações, e quando eu tenho uma atualização que precisa reiniciar um servidor, um host, ele vai colocar em modo de manutenção, evacuar as máquinas virtuais, atualizar, voltar aquele host, mover de volta as máquinas virtuais e partir para o próximo host, né? Então, minha tarefa como administrador acabou aqui, né? Mandei atualizar, estou livre, estou liberado para fazer outras coisas no ambiente, né? Tudo isso daqui é quente, né? Continuo operando o ambiente, e assim por diante. Perfeito, Leimar. Isso mostra, cara, facilidade. Lá no início, quando você comentou, né, em vários clientes que possuem aí 3, 4, 5 players dentro de uma infraestrutura, você fazer uma gestão de atualização vira uma complexidade imensa. Poxa, eu quero atualizar a firmware do meu storage, mas vai ser compatível com o meu hypervisor, com as minhas blades. Então, existe todo um estudo necessário para você fazer manualmente. Aqui a Isso. gente faz de uma forma centralizada de todos os produtos, né? Isso. Aqui essa inteligência do Nutanix, ele não vai só automatizar para você, né? Ele vai validar também todas tudo que você tem de dependência, né? Então, por exemplo, fiz uma atualização de um componente de BIOS, de firmware, do servidor, ele vai ver se tem alguma dependência entre eles, para você atualizar a BIOS também, né? E outro Perfeito. ponto legal é que a gente faz essa atualização através do painel da Nutanix para também diversos fornecedores de hardware. Eu estou rodando o meu Nutanix em cima de um hardware da HP, da Dell, da Lenovo. Todas essas atualizações, elas estão disponíveis ali, independente do fabricante do hardware. Nutanix, ele tem as melhores práticas, né? Se tu entrar lá no site da HP, da Lenovo, e deixa eu atualizar o meu firmware aqui, o meu BIOS. Você vai pegar a última versão, não necessariamente a versão estável, a versão recomendada. O Nutanix faz essa curadoria para você, né? Ele vai verificar o que é recomendado de você atualizar. Cara, não pega a última não, pega uma versão anterior que ela é mais estável, né? Então, eu diria que esse é a maior dor de cabeça, né? Você não só atualizar, mas escolher que versão de atualização que você vai fazer, né? Perfeito. Aqui um outro componente também muito solicitado, o Carbon, pessoal. Por que quando a gente fala de Kubernetes as a Services, né, o Carbon da Nutanix, onde ele está inserido na parte de segurança, né? Toda vez que você automatiza um processo, você garante que aquele processo está sendo executado
com conformidade, né? Então, eu tenho um padrão para seguir de segurança e eu quero que esse padrão seja utilizado por todo o ambiente de TI, né? Então, você criou uma conformidade, você está garantindo que aquela conformidade está sendo seguida. A mesma coisa para o Kubernetes ou para o teu deploy de aplicação automatizada. Aqui você pode criar um cluster. Eu tenho um cluster criado aqui pequenininho, consigo fazer, né? O que é um Kubernetes as a Service? Consigo monitorar aqui como que está a saúde, o meu ambiente do Kubernetes. Eu tenho o add-on de visualização de login aqui, que é o Kibana, consigo acessar ele, a Nutanix já sobe esse serviço. Obviamente, você pode colocar outros add-ons aqui, colocar um Grafana, por exemplo. Eu consigo fazer o que o mercado chama de scale in, scale out. Então, eu tenho aqui o meu ambiente onde eu tenho meus worker nodes, é um cluster com 3 nós, e eu tenho uma necessidade para colocar um quarto, quinto node nesse cluster Kubernetes. Como que eu faço, né? É fácil, eu venho aqui, vou sair de 3 para 4 nodes, né? Obviamente, eu posso fazer isso pela interface, pelo kubectl, né, que é a interface de acesso do Kubernetes, mas você pode fazer por aqui automatizado também, né? Ah, demora muito para criar um cluster Kubernetes? Vamos lá. Ele me abre 2 opções, produção e desenvolvimento. Vou fazer desenvolvimento, que é mais rápido. Escolho qual versão do Kubernetes. Isso é interessante. Tudo que a gente usa aqui no Carbon, ele usa o padrão nativo do Kubernetes, que é o Kubernetes Vanilla, vamos dizer assim, né? Estou rodando uma aplicação no Carbon do Nutanix, preciso levar para uma AWS, para um ECS, para um GKE do Google. Eu tenho que reescrever alguma coisa? Não, não existe nada nativo, nenhuma API proprietária aqui no Nutanix. Defino quais são as redes que eu vou utilizar, que eu vou provisionar. Os recursos aqui posso ajustar, dos meus worker nodes, control nodes, etc. Qual o provider? A gente trabalha com Flannel e com Calico aqui. E o padrão do meu storage class. Se eu quero reter ou se eu quero deletar os dados depois que esse ambiente Kubernetes seja excluído, né? Eu estou com um ambiente que não está segmentado, que é um dos pré-requisitos para poder provisionar esse cluster Kubernetes. Ele faz essa verificação. Que o meu ambiente já está com os Aqui a 4 gente já worker vê aí nodes. 95%. Você adicionou um worker node, né? Em menos de um minuto aí, Isso. praticamente. De novo, pessoal, aqui eu tô, aonde que eu tô? Se eu ver aqui, eu posso criar uma máquina virtual, eu posso acessar o meu ambiente, eu posso colocar aqui o ambiente em quarentena. Lembra que eu comentei? Vamos colocar em quarentena essa VM. Modo estrito, modo forensic, né? Forensic eu vou abrir as portas somente para o pessoal de segurança. Então, de uma forma bem rápida, eu posso proteger o ambiente aqui dentro do Nutanix. Show de bola, Limar. Tem um outro componente aqui, a gente falou de segmentação de acesso, né? Hoje, nativamente no painel de gestão do Nutanix, você pode criar portais de consumo de recursos, né? Eu estou logado como administrador, eu tenho acesso a tudo aqui. Eu quero entregar esse acesso do Nutanix, mas eu não quero que o pessoal tenha o acesso de administrador, consiga ver todas as funcionalidades, né? Eu consigo segmentar isso e definir uma cota de consumo? Consegue. Na aba Projects aqui, é a mesma nomenclatura que o Google usa, né? Coincidentemente, né? Tem até uma explicação para isso, né? A Nutanix ela foi fundada por ex-funcionários do Google, então tem muita coisa que a gente adota em comum de nomenclatura, né? E o portal de self-service, o Projects, que está aqui em administração, eu vou segmentar esses acessos, né? Só para vocês verem como é simples e fácil, vamos criar um project novo, ou seja, vamos criar um tenant aqui, né? Vamos isolar recursos para entregar para um departamento ou para um usuário específico. Defino o nome desse project, em qual cluster Nutanix que eu vou entregar os recursos e os usuários. Aqui eu vou, como o meu Nutanix está autenticado no AD, eu posso utilizar esses usuários do AD. Posso usar até grupos. Por exemplo, tenho
20 operadores e eu tenho um grupo com todos os operadores, né? Posso adicionar esse grupo com todos os operadores. Acho que alterar ali de user para group, né? Ali em cima. Ah, isso. E importante também eu definir o acesso desse usuário ao grupo de usuários, né? Então, eu vou mapear esses usuários que vão conectar no Nutanix com uma role específica. Esse cara vai poder criar máquina virtual, esse cara vai poder acessar recurso X, Y, Z. Para vocês terem uma ideia, e para finalizar, né, colaboração é quando você permite que todo mundo enxergue todas as máquinas do cluster. O operador 01 criou uma instância, o consumer vai enxergar, o operador 02 vai enxergar, né? Se eu desmarcar, somente o dono da máquina virtual vai enxergar a máquina virtual. Por fim, aqui, em qual networking eu vou permitir o consumo, né? Então, pô, eu tenho um time de desenvolvimento, eu não quero que eles provisionem recursos na minha rede de produção. Eu posso segmentar isso, criar uma VLAN aqui para o ambiente de desenvolvimento e entregar para eles, né? E defino a cota, importante, né? Quero que o time consuma todos os recursos do meu Nutanix. Vou colocar recurso pequenininho aqui, porque eu estou num cluster de demonstração, tem pouco recurso. Beleza, já está criado aqui. Eu tenho um project criado aqui. Vamos conectar como um operador para ver a diferença, né? Então, olha aqui. Tenho acesso a tudo como administrador, né? Vamos lá. Estou conectando no mesmo cluster, pessoal. Olha onde eu caí, né? Eu caí com acesso das máquinas virtuais. Então, eu posso criar máquinas virtuais. Na verdade, esse usuário aqui, eu nem liberei a possibilidade dele criar máquinas virtuais. O operador, eu defini que o operador vai ser o usuário que só vai trabalhar com as máquinas virtuais que já estão criadas, né? Então, essa é uma funcionalidade bem legal também do Nutanix, né? Você define aqui nas roles, né? Nos papéis, o que cada um vai fazer quando ele logar no Nutanix, né? Ele vai ser um administrador do portal, ou seja, ele vai poder adicionar e tirar usuários, ajustar a cota. Ah, não, ele vai ser um cara que ele vai ter um acesso às imagens, aprovisionar mais recursos, e tudo isso, pessoal, no portal de self-service mais básico, né, que já vem dentro do Prism. A gente tem um outro portal de self-service, que é o Calm, que está mudando de nome, que ele é mais avançado. Esse cara aqui, ele me permite, por exemplo, que eu defina como provedor de recurso aonde que o usuário vai provisionar além do Nutanix On-Premises. Eu posso, por exemplo, autenticar a minha conta da AWS, do Azure, do Google e definir que esses usuários, quando eles conectarem no Calm, eles possam provisionar recursos dentro do Nutanix, numa AWS. Por exemplo, eu tenho um marketplace aqui. Vamos imaginar que eu sou um usuário de consumo, né? Eu preciso provisionar um cluster Kubernetes ou qualquer uma dessas aplicações que eu coloquei aqui, né? Essa aplicação, esse cluster Kubernetes, ele está preparado para ser provisionado aonde? Ele está preparado para ser provisionado no Nutanix, no HV, numa AWS, num Google, num GCP e até num VMware existente, num ambiente legado VMware, né? Obviamente, para tudo isso, você vai precisar autenticar esses provedores aqui de nuvem e você vai ter que autorizar o usuário, na hora dele provisionar, ele escolher aonde ele vai provisionar esses recursos, né? Marketplace global, né? Da onde que eu tirei esses caras aqui, né? Dá para criar na mão, obviamente, né? Ou você pode vir aqui no Marketplace e publicar internamente, né? Então, eu como administrador, eu tenho acesso a dizer o que o pessoal vai poder provisionar de aplicação quando eles logarem, né? O que eles vão enxergar no Marketplace, né? Ah, legal, eu preciso entregar um Elasticsearch, né? Preciso que esteja disponível para o pessoal de desenvolvimento subir esse cara dentro do Nutanix de uma forma automática. Legal, qual que é o time, né? Que vai acessar esse blueprint que a gente chama, né? Publico aqui.
E o Elasticsearch já está aqui, disponível para ser provisionado, né? Vocês viram que aqui, quando a gente fala de automação no Nutanix, voltando aqui, é o mesmo dashboard que eu crio as máquinas virtuais, que eu crio minhas políticas de segurança, que eu configuro minha proteção, minha replicação. Show. Excelente, Leimar. Legal. Acho que ficou mudo aí por um período, mas eu acho que a gente fez um wrap-up interessante Uhum, da console de gerenciamento unificada, né? A gente falou do Flow, a gente faz toda a gestão por lá, uhum. a parte de criação de máquinas virtuais, projetos, a automação do Calm, né, para provisionamento multi-cloud, a gente faz tudo dessa console e com File Server, Objects e Carbon. Perfeito. Acho que a gente já está no nosso encerramento, pessoal, já está na reta final. Você tem mais algum ponto, Leimar, para levantar? Eu acho que, só para finalizar, a gente tem aqui, eu gosto sempre de comentar, de toda a automação de inteligência do Nutanix. Quando você tem um ambiente Nutanix on-premise, você pode habilitar o Pulse, que é o que a gente chama de call home, ou seja, o teu ambiente dentro do data center, ele vai estar se comunicando com o suporte da Nutanix diretamente. Tive um problema de saúde, seja a nível de software, seja a nível de hardware, queimou o disco, qualquer coisa, o próprio Nutanix já abre um chamado, o próprio cluster Nutanix já vai abrir um chamado através do Pulse e um técnico da Nutanix vai entrar em contato com o cliente para entender o que aconteceu. Poxa, é um disco, deixa eu confirmar aqui o teu endereço para mandar esse disco, por exemplo. Então você tem uma proatividade enorme aqui, né? Você tem um Perfeito. ambiente que ele está monitorando a saúde constante do E Nutanix. a gente já teve casos reais aqui na Populous de alguns clientes, né? A própria Nutanix já identificar ali o alerta, a gente identificar em conjunto Isso. e automaticamente a Nutanix já está abrindo um chamado ali para RMA, substituição de peça, e no dia seguinte já chegar no data center do cliente para troca, né? Isso a Uhum. gente vê realmente na prática funcionando. Show de bola. Legal. Aqui tudo isso daqui eu já comentei, né? A parte de replicação, de novo, não seria um ponto focado em segurança, mas, de novo, quando eu olho no quesito da LGPD, eu tenho que garantir a integridade dos dados, né? Aonde que eu configuro minhas replicações, minhas proteções, né? Eu tenho um item aqui, Data Protection, que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou configurar como que eu vou proteger esse ambiente, né? Deixa eu vir aqui no outro cluster. Tem um recovery plan criado aqui. Como que você, o que você faz aqui, né? Você configura como que você quer proteger os tuas aplicações rodando dentro do Nutanix, onde eu defino, dou um nome para esse plano de recuperação, o que e para onde eu quero recuperar, uma ordem de boot. Vocês viram ali que eu tenho uma aplicação que é um web server e um banco de dados. Poxa, eu quero primeiro subir o banco de dados para depois subir o web server. Eu posso colocar uma ordem de boot, colocar um delay. Eu posso configurar um RIP. Vocês vão sair, quando vocês saírem de um site para outro, você vai para um outro range de IP, para um outro IP. Então, você pode configurar o RIP também através dessa plataforma aqui, toda ela integrada, né? Perfeito, show de bola, Aymar. E pessoal, a ideia, né? Obviamente a gente teve um foco aqui em segurança e o Leimar passou ainda em uns pontos que agregam valor, né, para dentro dessa plataforma. A ideia é que essas jornadas de webinar, elas sempre se tendem em si para um bootcamp prático.
A gente teve um evento desse relacionado à Era, né? Então a gente fez um webinar de Era e 2 semanas depois de um mês, a gente fez um bootcamp prático. E a ideia é que esse webinar de hoje, ele tendencia a ter uma sessão de bootcamp de 2 dias com laboratório, com um ambiente prático, para a gente colocar a mão na massa em todos esses pontos que a gente levantou, né? A gente criar um ambiente isolado com flow, a gente criar planos de recuperação com toda a estratégia de DR do Nutanix, com o Leap, com o Recovery Plan. E o Leymar até projetou aí na tela, né, sobre o test drive, que vocês podem fazer isso também na prática, né? Aqui no Test Drive, pessoal, o link ele é meio confuso, mas se vocês colocarem no Google Nutanix Test Drive, vocês vão cair aqui. Coloca o e-mail, continue. Você tem várias opções de test drive, por exemplo, eu tenho aqui um específico para segurança, né, que eu comentei da microsegmentação. O que que é isso daqui? Isso daqui é uma demo guiada, né? Ou seja, ele vai te dar aquele mesmo console que eu estava acessando e vai te guiar. Agora clica aqui para criar uma regra de microsegmentação. Agora clica aqui para autorizar esse acesso, para bloquear esse acesso. Clica aqui para aplicar essa regra de microsegmentação. Ou seja, ele vai mostrar tudo o que eu mostrei aqui, mas de uma forma guiada, né? E aí a gente tem o mesmo test drive a gente tem para o Files e para o Objects. Legal, eu quero ver como que é esse painel de file server de Object Storage. A mesma coisa aqui. Esse cadastro aqui solicita, em 10, 15 minutos, acho que até menos, já vem um e-mail na tua caixa de entrada com acesso para você visualizar e realizar essas tarefas aqui. Excelente, pessoal. Eu vou deixar também aqui no chat o link do test drive. Vocês fiquem à vontade, pode consumir aí durante o dia, qualquer momento, não tem nenhuma limitação, vocês podem testar quantas vezes forem necessário. E eu acho que a gente parte para o nosso encerramento. Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo. Fiquem ligados nas nossas mídias sociais, que a gente vai fazer a divulgação dos bootcamps. A ideia desse bootcamp, pessoal, é um laboratório prático, cada um vai receber um acesso. Esse webinar, ele dá uma visão de jornada, mas a gente sempre leva um conceito mão na massa e treinamento para os nossos clientes. Tá? Acho que é isso. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela disponibilidade de tempo de vocês. E, de novo, né, qualquer dúvida, vocês têm ali o test drive, pode entrar em contato com a Populus e a gente pode estender isso aí para um workshop, mão na massa. Poxa, quero fazer, né? A gente consegue agendar aí, pega uma manhã, um período aí, 2, 3 horas e a gente consegue repetir aí com vocês, caso vocês tenham interesse em conhecer mais. Excelente, maravilha, Leimar. Obrigado aí pela participação, né? Obrigado, Gabriel. E até a próxima, pessoal. Encerramos por aqui. Obrigado, bom feriado a todos. Eu acho que hoje sextou, né? Sextou, sextou. Sextou e obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal.